Saudações, meu amigo, saudações, minha amiga, tudo bem contigo? Eu sou Eduardo Favro e hoje vamos trabalhar a regra do L'Hopital. A regra do L'Hopital é utilizada para calcular limites que dão uma determinação do tipo 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, mas vários outros tipos de indeterminação podem ser reduzidas a uma indeterminação na qual pode aplicar o L'Hopital. Estão aqui os 10 exemplos que a gente fez nesta aula. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link para download do material de apoio. Na última aula ficou para vocês estudarem a regra do L'Hopital. Tinha uma videoaula e 2 partes da apostila. Também a gente teve a atividade avaliativa da última semana. Não sei se vocês têm alguma dúvida ou não. Então vamos fazer um resumo. L'Hopital serve para resolver problemas do tipo um limite que dá 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Por exemplo, x dividido por e elevado a x menos 1, o limite quando x tende a 0. Aqui em cima fica 0, e elevado a 0 dá 1, 1 menos 1, 0. Então fica 0 sobre 0. Nesses dois casos que eu falei, se der uma indeterminação AF sobre AG, e ambas der 0, 0 e 0, então fica 0 sobre 0. Ou no segundo caso, infinito sobre infinito. Se eu calcular a derivada da f, dividir pela derivada da g, calcular o limite, esse limite existir, então o limite anterior é esse novo limite. Se eu calcular a derivada e continuar dando 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito, eu posso derivar de novo quantas vezes forem necessário, igual está aqui nessa observação, até chegar num limite L. Daí ele pega alguns casos bem simples. Ele pega 2 polinômios, tendendo a infinito. Então, eu teria que fazer aqui, colocar em evidência, fazer um monte de conta. Mas no final daria infinito sobre infinito. Aí eu derivo, fica 2x menos 4 sobre 2x menos 1. Continua dando infinito sobre infinito. Derivo novamente, fica 2 sobre 2. Aí outro limite seria a elevado a x menos 1 sobre x. Quando x tende a 0, daria 0 sobre 0. O que eu faço? Derivo a elevado a x. Vamos fazer esse mais devagar. Então, eu tenho o limite de a elevado a x menos 1. Se eu calcular o limite, fica a elevado a 0 dá 1 menos 1 sobre 0. Então, fica 0 sobre 0. Aí eu vou ter que derivar a elevado a x. Quem que é a elevado a x? Eu posso trocar, não posso? Eu posso observar que, sei lá, um x é e elevado a ln de x. Então, eu posso escrever e elevado a ln
de a elevado a x. Ainda não consigo derivar. Eu posso usar outra propriedade, que ln de a elevado a x é x ln de a. Então, fica x ln de a. Agora, x ln de a, eu consigo derivar. Derivada de e continua e elevado a ln de a, vezes a derivada de x ln de a, que fica ln de a. Esse primeiro aqui a gente viu que é a elevado a x, então fica a elevado a x ln de a. Eduardo, tá embaçado a tela? Ok, deixa eu compartilhar a tela. Melhorou. Não fiz nada. Eu tô achando que é a qualidade da minha internet, que tá melhorando e piorando. Questão de segundo. Agora eu tô compartilhando a tela. Agora tá perfeito. Ok. Então, voltando lá para o limite original, limite, quando x tende a zero, de a elevado a x menos 1 sobre x. Eu posso trocar, geralmente eu escrevo aqui em cima do igual, um LH, significa que eu estou usando o L'Hopital. Então, fica o limite, quando x tende a zero. Vou até escrever aqui a notação, fazer mais uma passagem, fica a derivada dessa sobre a derivada dessa. Então, fica o limite, quando x tende a zero, derivada de a elevado a x é a elevado a x ln de a, derivada de 1 é zero, dividido por derivada de x, que é 1. Agora eu posso já calcular esse limite. A elevado a zero vezes ln de a. A elevado a zero é 1, então fica ln de a. Aqui eu vou pegar esse exemplo aqui, o primeiro. Limite de x, ln de x. Ele não dá zero sobre zero, nem infinito sobre infinito. Ele dá zero, o x tende a zero, e o ln dá menos infinito. Aí a gente vai ter que mexer nele para ficar zero sobre zero ou infinito sobre infinito. Então, limite, quando x tende a zero pela direita, x tende a zero mais, de x, ln de x. Posso trocar. Se eu jogar o ln para o denominador, vai ficar bem feio. É mais fácil eu mandar o x para o denominador. Então, fica ln de x. O x vem para o denominador. Como 1 sobre x. Agora fica menos infinito sobre mais infinito. Então, fica menos infinito sobre mais infinito. O que eu posso trocar? Chamar isso aqui de L. Então, quem que fica meu L? Utilizando o L'Hopital, posso trocar a derivada. Então, fica a derivada do ln de x. 1 sobre x é x a menos 1. Então, fica o limite. Quando x tende a zero mais, derivada do ln é 1 sobre x, derivada de x a menos 1 é menos 1, x a menos 2.
Então fica o limite, quando x tende a mais infinito, 1 sobre x, tem um sinal de menos, e o x a menos 2 no denominador, vira x ao quadrado no numerador. O que eu tenho? Tenho o limite, quando x tende a 0 mais, aqui eu escrevi errado, aqui é 0 mais, de menos x. Agora é só substituir. Menos x, x tende a 0, dá 0. Então esse limite original que eu tinha, x vezes ln de x, quando x tende a 0, mais, dá 0. Esse segundo é um limite de infinito menos infinito. Por exemplo, x tende a 0, x ao quadrado menos 1 sobre x ao quadrado vezes secante. Então fica infinito menos infinito, é uma determinação. O que a gente faz? São duas frações, faz virar uma fração só. Aí calcula o limite dessa fração, fica 0 sobre 0. E usa o L'Hopital para resolver isto. Aí a gente consegue chegar nessa expressão, que também vai dar 0 sobre 0. Aí vai ter que aplicar novamente o L'Hopital até chegar no meio. Vamos fazer este. Então tem um limite, quando x tende a 0, de 1 sobre x ao quadrado, menos 1 sobre x ao quadrado, vezes secante de x. Eu faço virar uma fração só. O denominador fica x ao quadrado vezes secante de x. E o numerador fica... O 1 vira secante, né? Eu pego secante ao quadrado, x ao quadrado vezes secante, divido por x ao quadrado, sobra secante vezes 1. Secante de x, aqui já está no mesmo denominador, então eu copio. Secante menos 1. Secante é 1 sobre cosseno. Cosseno de 0 é 1. 1 sobre 1, então fica 1 menos 1, dá 0. X ao quadrado, que é 0, vezes 1. Então fica 0 sobre 0. Vou chamar aqui novamente de L, então meu L. Eu uso o L'Hopital, fica o limite quando x tende a 0. Daí eu já calculo a derivada. Derivada de secante é secante de x vezes tangente de x, x ao quadrado vezes secante. Eu vou derivar. Derivada de x ao quadrado vezes x, eu tenho que usar a regra do produto. Derivada de x ao quadrado, 2x vezes secante mais x ao quadrado, derivada da secante é secante de x vezes tangente de x. Aqui eu tenho secante, aqui eu tenho secante,
E aqui eu tenho secante. Então eu posso cortar essas secantes. Se vocês não se sentirem confortáveis, coloca a secante em evidência para depois cortar. Então fica o limite, quando x tende a zero, de tangente de x, 2x mais x ao quadrado, vezes tangente de x. Se eu substituir, fica tangente de 0, 0. 2x, 2 vezes 0, 0, mais x ao quadrado dá 0. Tangente também dá 0, então dá 0 sobre 0. O que eu faço? Aplico o L'Hopital de novo. Então fica o limite. Quando x tende a 0, derivada da tangente é secante ao quadrado de x, derivada de 2x é 1, mais derivada de x ao quadrado vezes tangente, regra do produto. Derivada do primeiro, 2x vezes tangente, mais x ao quadrado vezes derivada da tangente, que dá secante ao quadrado de x. Agora eu vou tentar substituir e ver o que acontece. Secante de 0 é 1, então fica 1 dividido por... Aqui eu calculei a derivada errada, né? A derivada de 2x é 2. Então fica 2. X é 0, vezes tangente, que também dá 0, então dá 0. E o segundo dá 0 vezes 1, dá 0. Então dá 1/2. A gente está fazendo todos os limites com x tendendo a 0. Agora a gente vai para x tendendo a π sobre 2 pela esquerda. X tende a π sobre 2 menos. Daí a função é secante de x menos tangente. Secante é 1 sobre cosseno. Cosseno de π sobre 2 dá 0. Então dá 1 sobre 0. Vai dar mais ou menos infinito. Tem que parar e pensar. Mais é menos. Então o cosseno é positivo. Então dá mais infinito. E aqui também vai dar a mesma coisa. Vai dar mais infinito. Então dá mais infinito com menos infinito. Então fica 0 mais infinito com menos infinito, que é uma indeterminação. Aí a gente vai reescrever secante e tangente, igual a gente fez lá no anterior. A gente faz virar uma fração só. E essa fração a gente tenta calcular o limite. Vai dar 0 sobre 0. Aí a gente deriva e chega no resultado. Então esse aqui vai ser o quarto exercício. Limite quando x tende a π sobre 2 menos de secante de x menos tangente de x. Dá o que? Dá mais infinito menos mais infinito. Vou chamar aqui novamente de L, para não ter que ficar escrevendo toda hora o limite. Então, limite,
quando x tende a π sobre 2 pela esquerda, secante é 1 sobre cosseno, tangente é seno de x sobre cosseno de x. Está todo mundo no mesmo denominador, posso fazer virar uma fração só. Limite, quando x tende a π sobre 2 menos, fica cosseno de x, 1 menos seno de x. Seno de π sobre 2 é 1, então fica 1 sobre 1, 1 menos 1, 0. Cosseno de π sobre 2 também é 0, então dá 0 sobre 0. Então, o meu limite que eu queria, eu aplico o L'Hopital nele, continua o limite, quando x tende a π sobre 2 menos, aí eu derivo 1 menos seno, derivada do seno é cosseno, então fica menos cosseno de x sobre seno de x. Cosseno de π sobre 2 é 0, então fica 0 e o seno é 1. Menos 0 sobre 1, que dá 0. Agora a gente tem um caso que é 1 elevado ao infinito, que também é uma indeterminação. Então eu tenho 1 mais x elevado à cotangente. O x tende a 0. Então fica 1 mais 0 dá 1. Cotangente de 0 vai dar o quê? Mais ou menos infinito, dependendo se é 0 mais ou 0 menos. Então dá 1 sobre infinito. Aí a gente vai ter que fazer aquela mudança que a gente fez no começo, que eu tinha um a elevado a b e eu reescrevi ele. A gente vai ter que fazer a mesma coisa, mais ou menos. Mas a gente pode aplicar simplesmente o ln e depois volta para o limite anterior. Vai ter um monte de conta. Acho que é mais interessante a gente ir fazendo devagar e eu vou explicando. Então eu tenho um limite quando x tende a 0 de 1 mais x elevado à cotangente de x. Esse limite dá 1 elevado a mais ou menos infinito. É uma indeterminação. O que eu faço? Eu chamo de u de x. Eu pego o ln da minha função. Então é 1 mais x elevado à cotangente de x. Aquela propriedade do ln de a elevado a n é n ln de a. Eu usando essa propriedade da cotangente de x vezes quem? Vezes o ln de 1 mais x, o expoente, vezes o ln sem a potência. Então, meu de x deu isto. Se eu pegar o limite, quando x tende a 0, de u de x, vai ser esse limite último aqui. Limite, quando x tende a 0, cotangente vezes o ln. Então, dá cotangente de x vezes ln de 1 sobre x.
cotangente dá mais ou menos infinito. E o ln de 1 é 0. Então também não resolveu o meu problema. Eu vou ter que tentar reescrever isto para ficar 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito. Vou chamar esse segundo aqui de m. Então, meu m ao limite quando x tende a 0, cotangente vezes o ln. Eu posso manter o ln aqui, ln de 1 mais x, e a cotangente eu mando para o denominador. Ela vira tangente, certo? Quem que é a cotangente? A cotangente é o cosseno de x sobre seno de x. É a mesma coisa que 1 sobre tangente de x, porque a tangente é o seno sobre o cosseno. Se quiser fazer um pouco mais devagar, então a mesma coisa é que 1 dividido por seno de x sobre cosseno de x. Agora dá 1 sobre tangente, foi isso que eu fiz. Eu peguei o cotangente, mandei para o denominador como tangente. ln de 1 dá 0, tangente de 0 dá 0. 0 sobre 0, eu posso aplicar L'Hopital. Então, meu m, eu aplico L'Hopital, fica o limite quando x tende a 0. Derivada do ln é 1 sobre, vezes a derivada de 1 mais x, que dá 1. Derivada da tangente é secante ao quadrado de x. Então, posso reescrever o limite quando x tende a 0, 1 sobre 1 mais x vezes 1 sobre secante ao quadrado de x. Quem que é secante? Secante não é 1 sobre cosseno. Então, eu posso escrever cosseno ao quadrado de x dividido por 1 mais x. Agora eu posso calcular. X tende a 0, cosseno de 0 é 1. Então fica 1 dividido por 1 mais 0, deu 1. O que a gente tinha? Quem que é esse m? Esse m que a gente calculou deu 1. Era o limite, cadê ele? Desse aqui. E esse aqui era o cotangente. Na verdade era o ln desse, né? Então, meu ln de 1 mais x elevado à cotangente de x. Então, o limite do ln de 1 mais x elevado à cotangente de x. Limite quando x tende a 0. Tudo bem? Então, quem que era o meu limite? Meu limite que eu queria anterior era meu L. Era o limite quando x tende a 0. De 1 mais x elevado à cotangente de x. Qual que é a relação entre o L e o m? O m não é o ln do L?
Então, poderia reescrever isso aqui. Limite quando x tende a zero. Lembra aquela propriedade? Que x é aí elevado a ln de x. Então, posso escrever e elevado a ln de 1 mais x elevado à cotangente de x. Agora, esse limite aqui de em cima a gente calculou e deu 1. Então, fica e elevado a 1, que dá meu e. Então, portanto, o limite quando x tende a zero de 1 mais x elevado à cotangente de x é e. Parece um número bem nada a ver, mas é o resultado. Aqui depois a gente tem o limite de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então, e o x tende ao infinito. Então, 1 sobre x dá 0. 1 mais 0, 1. 1 elevado ao infinito. Esse, não lembro se a gente chegou a olhar esse limite. Creio que sim. Aí a gente viu que esse limite dava e. Na verdade, esse é um dos limites fundamentais de cálculo. Aqui, a gente vai fingir que a gente esquece que a gente esqueceu que esse limite é e. E vai calcular o limite utilizando o L'Hopital. E vai ser utilizando o mesmo artifício que a gente usou nesse caso anterior. Chamar de L. Esse limite fica 1 elevado ao infinito. Aí a gente faz o... Na verdade é um de x. É o ln disso aqui. Então fica o ln de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então, meu de x, aquela propriedade que a gente usou agora há pouco. Cadê? Aqui, essa propriedade. Ln de a elevado a n é n ln de a. Então, aqui fica o expoente x ln de 1 mais 1 sobre x. Então, limite, quando x tende a mais infinito do meu u de x, que é o limite, quando x tende a mais infinito, de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Eu vou chamar isso aqui de m. Então, fica o limite, quando x... Opa, aqui está faltando ln. Então, fica o limite, quando x tende a mais infinito, de x vezes ln de 1 mais 1 sobre x. Então, 1 sobre x vai para 0, ln de 0. Não, ln de 1 é 0, então fica infinito vezes 0. Então, isso fica infinito vezes 0, que é uma indeterminação. Eu vou ter que trabalhar com isso. Sempre que a gente tinha x vezes 1 ln, a gente mandava o x para o denominador. Então, meu m é igual ao limite, quando x tende a mais infinito, do ln de 1 mais 1 sobre x, dividido por 1 sobre x. Aplico o L'Hopital. Então, fica a derivada do ln. Opa, tem que escrever o limite.
quando x tende a mais infinito, derivada do ln é 1 sobre 1 mais 1 sobre x, vezes a derivada do que está lá dentro. É x a menos 1, então fica menos x a menos 2. E a derivada do denominador também é menos x a menos 2, porque é derivada de 1 sobre x, derivada de x a menos 1, menos 1, x a menos 2. Cancela o x a menos 2 com x a menos 2. Fica o limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre 1 mais 1 sobre x. Pronto. Agora esse daqui dá 0, então fica 1 sobre 1. Ou seja, até que quiser escrever 1 sobre 1 mais 0, que dá 1. E agora, é esse o limite que eu queria? Não. Esse limite é o ln do que eu queria. Então, voltando, que eu provei que o limite, que era meu m, era o limite, quando x tende a mais infinito, do ln de 1 mais 1 sobre x elevado a x, que deu 1, não foi isto? Isto. 1 mais 1 sobre x elevado a x dentro do ln. Eu quero meu L. Meu L é o limite quando x tende a mais infinito de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Utilizo o mesmo artifício que eu usei no exercício anterior. Quem que é o L? Esse limite aqui. Eu troco isso aqui por e elevado a isso. Utilizando x igual a e elevado a ln de x. Aí esse aqui a gente já calculou. Nesse agora a mesma coisa. Então fica e elevado a 1 também. Então fica limite quando x tende a mais infinito de e elevado a ln de 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então fica e elevado a meu m. Meu m é 1, então fica e. Agora o próximo caso, a gente tem infinito elevado a 0. Aí o mesmo raciocínio que a gente utilizou. Aplica o ln no limite que eu queria. Calcula o limite com o ln e volta para o limite original. Eu tenho o limite quando x tende a mais infinito, x elevado a e elevado a menos x. Então fica o que? É infinito e elevado a menos x dá 0. Então dá infinito elevado a 0. Eu chamo esse de L. Quem que é meu m? É o limite. Quando x tende a mais infinito, eu coloco um ln a mais. Então fica o ln de x elevado a menos x. Limite. Quando x tende a mais infinito, esse elevado a menos x é um expoente. Passo ele para fora, e elevado a menos x vezes ln de x. Aqui também vai dar
e elevado a menos infinito dá zero, e ln de infinito dá infinito. Então ainda eu não posso aplicar L'Hopital. Eu vou continuar trabalhando. M igual ao limite, quando x tende a mais infinito. Esse elevado a menos x, eu posso jogar para o denominador, vai ficar e elevado a x no denominador. Então fica ln de x sobre e elevado a x. Agora sim dá infinito sobre infinito. Então eu posso aplicar L'Hopital. Limite m, eu aplico L'Hopital. Fica o limite quando x tende a mais infinito. Derivada do ln é 1 sobre x, derivada de e elevado a x é e elevado a x. Então fica o limite quando x tende a mais infinito do 1 sobre x e elevado a x. Então, x dá infinito, elevado a x dá infinito. Então fica 1 sobre infinito. Infinito vezes infinito dá infinito, 1 sobre infinito, que dá 0. Então quem que é meu L? Meu L era o limite quando x tende a mais infinito de x e elevado a e elevado a menos x. Então é o limite quando x tende a mais infinito. Mesmo artifício é e elevado a ln de x e elevado a menos x. Então, esse limite a gente acabou de calcular do ln de x elevado a menos x, que é meu m. Então dá e elevado a zero, que é 1. Utilizando esse mesmo raciocínio, a gente tem o limite de 1 sobre x elevado a tangente de x. 1 sobre x, o x tende a zero mais, então dá mais infinito. E tangente tende a zero, então dá mais infinito elevado a zero. Então dá infinito sobre zero. Eu poderia fazer 1 elevado a tangente vezes dividido por x elevado a tangente. Aí ia ficar x elevado a tangente, que daria 1, que daria 0 elevado a zero. Aí também daria uma indeterminação, que é o próximo caso, 0 elevado a zero. Mas a gente vai olhar ele como infinito elevado a zero. Aplico o ln, calculo o limite. Calculo o limite do ln e volta para o limite original. Então, 1 sobre x tende a zero. Então, dá mais infinito elevado a zero. O que eu faço? Eu faço u, que é meu u de x, é o ln de 1 sobre x elevado a tangente de x. Eu coloco tangente para fora, fica tangente de x vezes o ln de 1 sobre x. Então, eu tenho tangente de x vezes o ln de x a menos 1. Eu posso colocar esse menos 1 para fora. Então, vai ficar menos tangente de x vezes ln de x. Aí a gente vai calcular o limite. Então, meu m
é o limite quando x tende a zero do meu u de x, ou seja, é o limite quando x tende a zero mais do ln de 1 sobre x elevado à tangente de x. Limite quando x tende a zero mais, a gente calculou que meu u é menos tangente de x vezes ln de x. Se calcular o limite, vai dar menos zero vezes menos infinito, que é uma indeterminação. Então, meu m, eu tenho que reescrever. O limite, quando x tende a zero mais, sempre que tinha ln, a gente deixava o ln no numerador. O tangente vai para o denominador como cotangente. Aí, então aqui fica infinito sobre infinito. Então fica infinito sobre infinito. Sempre que eu vou aplicar L'Hopital, eu tenho que ver se dá infinito sobre infinito ou zero sobre zero. Se não der isso, eu não posso aplicar L'Hopital. ln de zero vai lá para o menos infinito. E o cotangente é o seno. É o cosseno sobre seno. O seno vai para zero. Então fica 1 sobre zero, também dá mais ou menos infinito. Então deu infinito sobre infinito. Então eu pego o meu m, aplico o L'Hopital. Então fica o limite. Quando x tende a mais infinito, menos derivada do ln é 1 sobre x, derivada da cotangente é cossecante ao quadrado de x. Se quiser, eu posso jogar esse sinal de menos para fora. Aqui não, aqui também tem um sinal de menos, né? Derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado. Menos com menos dá mais. 1 sobre x cossecante ao quadrado de x. Não, pera lá, eu troquei o intervalo, né? Troquei o limite. Era limite quando x tendia a zero mais. Então aqui é x tende a zero mais. Aqui também x tende a zero mais. Quem que é cossecante? Cossecante é 1 sobre seno. Então, meu m é o limite quando x tende a zero mais. Fica seno ao quadrado de x sobre x. Seno ao quadrado de x dá zero sobre zero. Então, eu posso aplicar L'Hopital novamente. Então, meu m, eu aplico L'Hopital. Limite, quando x tende a zero mais, derivada de seno ao quadrado 2 seno de seno. 2 seno de x vezes cosseno de x, regra da cadeia, dividido por 1. Agora eu posso substituir. 2, 0, 1 sobre 1, 2. Opa, 2 não, né? 2 vezes 0 dá 0. 0 vezes 1, 0. Dividido por 0 dá 1. Então, o limite que eu queria, meu L, é o limite quando x tende a 0 mais de quem? De 1 sobre x
elevado a tangente de x. Posso reescrever isso, limite, quando x tende a 0 mais, de e elevado a ln, de 1 sobre x, elevado a tangente de x. Isso aqui é meu m, um ln de 1 sobre x elevado a tangente de x, é meu m, que deu 0. Então dá e elevado a 0, que é 1. Para finalizar, falta o caso 0 elevado a 0. A gente vê que qualquer número elevado a 0 é 1. Aí a gente tem que calcular o que acontece no 0 elevado a 0. Mas aí, qualquer alteração que eu fizesse na função aqui, continua dando 0 sobre 0, só que o limite já ia dar diferente. Então, de modo geral, 0 sobre 0 continua sendo uma indeterminação. Aí a gente calcula os casos particulares, o limite de x elevado a x quando x tende a 0. A gente calcula esse limite. Não significa que sempre que der 0 sobre 0 vai dar 1, não. Então, vamos calcular esse limite. É sempre o mesmo raciocínio. Aplico o ln, calculo o limite e volta para o anterior. Então, tem o limite quando x tende a 0, x elevado a x, que dá 0 sobre 0. Vou chamar de L. Eu aplico meu U de x. É o ln de x elevado a x. Jogo o x do expoente para fora, fica x ln de x. O meu m é o limite quando x tende a 0 do meu de x, limite quando x tende a 0 de x elevado a x. Estou aplicando o limite na linha de cima. Por isso que estou fazendo mais rápido. Então fica x ln de x. Então dá 0 vezes infinito. Então dá 0 vezes o infinito. Indeterminação. E eu não posso aplicar L'Hopital. O que eu faço, o que eu sempre fiz, jogo o x para o denominador. Então fica o limite, quando x tende a 0, ln de x dividido por 1 sobre x. Agora, dá infinito sobre infinito. Posso aplicar L'Hopital. Então dá o limite, quando x tende a 0, derivada do ln é 1 sobre x, derivada de 1 sobre x é menos x a menos 2, que a gente já calculou hoje. Então fica o limite, quando x tende a 0, 1 sobre x vezes menos x a menos 2 no denominador vem para o numerador. Então, limite, quando x tende a 0, sobra, eu tenho x ao quadrado dividido por x, sobra um x no numerador, menos x, que dá 0. Esse é o limite do ln do que eu queria. Então, portanto, limite do ln de x elevado a x, quando x tende a 0, dá 0.
que acontece? O ln disso dá 0, isso aqui vai ter que ser 1. Então, que eu posso reescrever limite quando x tende a 0. Opa. De quem? De x elevado a x é o limite quando x tende a 0 de e elevado a ln de x elevado a x. Então, esse limite do denominador dá 0, então fica e elevado a 0, que dá 1. Esse aqui era meu limite L, que era o limite que eu queria. Vou pegar aqui mais um limite, que é quando quem que eu mando para o denominador não é tão óbvio. Vou pegar o limite quando x tende a 0 mais de x ao quadrado sobre 1 sobre x. Se eu calcular o limite, o x tende a 0, dá 0. 1 sobre x dá 1 sobre mais infinito. Então fica e elevado a mais infinito, que é 0, vezes infinito. Aí a gente tem que mandar alguém para o denominador. E agora, quem que a gente manda para o denominador? Se eu mandar o x para o denominador, o que eu vou ter? Eu vou ter o limite quando x tende a 0 mais de elevado a 1 sobre x sobre 1 sobre x. Vou chamar isso aqui de novo de L. Então, L. Agora dá quem? Infinito sobre infinito. E elevado a 1 sobre x dá infinito, elevado a infinito, infinito. 1 sobre x também dá infinito. Então, eu posso aplicar L'Hopital. Então, meu limite L, aplico o L'Hopital, fica o limite quando x tende a 0 mais. Derivada de e elevado a x, e elevado a 1 sobre x é e elevado a 1 sobre x, vezes a derivada de 1 sobre x, que é menos x a menos 2. Dividido por... Acho que esse até aqui vai sair alguma coisa. Então fica... Divido pela derivada de 1 sobre x, que também dá x a menos 2. Então fica o limite quando x tende a 0 mais de e elevado a 1 sobre x. Então deu mais infinito. Uma outra tentativa de resolução seria pegar meu L, o limite, quando x tende a mais infinito de x, para lá era... Ah, tá, eu copiei errado. Eu acho que vai dar a mesma coisa. Seria eu tentar manter o x no numerador, limite quando x tende a 0 mais
e passo o e elevado a 1 sobre x para baixo. Então, fica e elevado a menos 1 sobre x. Agora dá 0 sobre 0. Que aqui fica menos infinito, e elevado a menos infinito dá 0. Então, meu L, eu posso aplicar o L'Hopital. Por que eu escolhi o x? Porque eu sei que quando eu derivo x dá 1. Então, tecnicamente, era para facilitar. Então, fica o limite, quando x tende a 0 mais 1. Agora eu tenho que derivar a exponencial. E elevado a menos 1 sobre x. Agora tem um sinal de menos, então vai ficar x a menos 2. Então, eu tenho o limite, quando x tende a 0 mais, de x ao quadrado sobre e elevado a menos x. Tá vendo que eu tinha um x sobre e elevado a menos 1 sobre x. Eu apliquei, reescrevi de modo errado e compliquei. Em vez de ter um x dividido pela exponencial, tem um x ao quadrado. Se eu utilizar novamente o mesmo raciocínio, eu vou chegar no x ao cubo, possivelmente. Então, tem que escolher certo, olhar bem. Às vezes vai ter que fazer conta errada, mas é assim que aprende. Pega, faz o exercício, não deu certo, tenta de outro modo. É assim que aprende. Dúvidas, pessoal? Nenhuma, professor. Então é isto. A matéria que eu queria passar para vocês este semestre era isto. Então a gente viu um pouco de funções, um pouco de frações, produtos notáveis, depois entrou em limite, cálculo de uns limites até mais elaborados, entrou derivadas, derivação, reta tangente, regra do produto, quociente, regra da cadeia. E depois a gente viu a aplicação, máximos, mínimos, gráficos. E por último, regra de L'Hopital. Aí a próxima atividade avaliativa, a gente tem a regra de L'Hopital para vocês fazerem. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Podemos encerrar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo semestre. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Talvez tenha ficado um pouco cansativo, mas é essa rotina de ensino remoto mesmo. É isso, professor. Obrigada. Nós que agradecemos pelo semestre, até capítulo 2. Até mais. Abraço, pessoal. Abraço.